A avó pode ir para a cadeia após segredos fatais que devastaram a família de vez. Clara nunca imaginou que a palavra prisão se tornaria rotina em sua vida. A pequena cidade de São Rafael agora murmurava sobre a condenação de Matilde, sua avó, considerada a matriarca forte e sábia, que sempre trazia histórias incríveis de coragem e amor. E agora, acusada de um crime horrendo que deixara marcas irreparáveis na família, a avó de Clara, mesmo na prisão, ainda atraía olhares e cochichos. O calor do sol se misturava à frieza do que se tornara seu lar, refletindo mais uma vez os dilemas que Clara lutava para entender. Enquanto seu coração pulsava forte, Clara segurava a carta no bolso, um objeto antigo que parecia trazer o peso de toda a verdade que sua família tentava esconder. O papel amarelado se tornava cada vez mais pesado com as promessas não cumpridas e segredos enterrados. A condenação de Matilde não era apenas uma questão de justiça. Era uma fissura dolorosa que separava cada membro da família, transformando cada jantar em um campo de batalha emocional. Os sussurros dos vizinhos se tornaram uma constante, e Clara já não podia mais suportar a vergonha que sentia. O que havia acontecido naquela noite fatídica? Ela decidiu investigar. Um pensamento inquietante começava a se formar. E se a avó não fosse culpada? Os relatos da senhora cheia de amor estavam se perdendo em meio ao labirinto de mentiras. Clara decidiu explorar o sótão da velha casa. O ar estava empoeirado e pesado, quase como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Ela subiu as escadas, seus passos ecoando no silêncio, e encontrou caixas com memórias embrulhadas em papéis e fotos desbotadas. Cada objeto era uma janela para o passado. O cheiro de mofo a acompanhava, mas não importava. A verdade precisava vir à tona. À medida que vasculhava, uma fotografia chamou sua atenção. Um retrato de sua avó, jovenzinha, cercada por homens desconhecidos, todos com expressões preocupadas. O semblante de Matilde estava distante, como se soubesse que algo terrível estava por vir. Outro choque. Uma frase sussurrada ecoava na mente de Clara, quase inaudível, mas presentemente viva. Ninguém deve saber. O nó na garganta aumentava. O que Matilde sabia? Quem eram aqueles homens? O que realmente acontecera na noite do crime? Perdida em seus pensamentos, Clara não percebeu que alguém a observava. Uma sombra se movia à porta do sótão, aquecendo o ambiente já carregado de tensão. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela não estava sozinha. Sentiu o coração disparar, uma urgência a empurrando. Precisava descobrir a verdade, mas seria capaz de enfrentar o que encontrasse. Ela olhou fixamente para a carta envelhecida em seu bolso. Fernando, o velho da mercearia, mencionara algo sobre um segredo que poderia mudar tudo. Ele sempre fora sábio e respeitado na cidade. Clara decidiu que, no dia seguinte, procuraria Fernando. Por ora, precisava se afastar do sótão e dos mistérios que pareciam querer engoli-la. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara se afastou do sótão, a mente fervilhando com perguntas. Ela sabia que precisava encontrar Fernando no dia seguinte. Mas à noite, o peso da situação parecia mais opressor. O eco das vozes e dos sussurros assedia como uma sombra. Dormir era quase impossível, a angústia crescendo a cada batida do seu coração. No outro dia, ela se arrumou sem foco, o olhar perdido no espelho, com as mãos tremendo levemente. Clara saiu de casa. Caminhou pelas ruas de São Rafael, sentindo o olhar dos vizinhos sobre si. Cada passo parecia arrastá-la para um abismo profundo. O calor do sol penetrava em sua pele, mas seu espírito estava gelado. Ao chegar à mercearia, encontrou Fernando, que estava organizando as prateleiras. Seu olhar parecia mais cansado que o normal, e ele a recebeu com uma mistura de surpresa e preocupação. "Clara, o que traz você aqui?" perguntou ele, os olhos arregalados. Ela hesitou, mas a urgência a forçou a falar. Contou a ele sobre a carta, sobre sua avó e sua busca por respostas. Fernando a ouviu atentamente, com a expressão grave. Existem coisas que às vezes estão escondidas sob a superfície. Ele começou, e Clara sentiu um arrepio. Há muito tempo, algo aconteceu naquela noite que mudou tudo. "O que você quer dizer?" Sua voz tremia. Fernando olhou em volta, como se temesse ser ouvido. Ele se aproximou, inclinando-se levemente. "Eu sabia que sua avó, Matilde, guardava segredos, mas o que você está prestes a descobrir pode ser devastador." Antes que ela pudesse perguntar, a porta da mercearia se abriu de modo abrupto. O rosto dela estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Clara reconheceu a mulher. Era Margot, uma vizinha, conhecida por sua língua afiada. "Fernando, você precisa vir", clamou Margot, a voz tremendo. Algo aconteceu com a Matilde. O coração de Clara parou. A avó estava em perigo. Um frio percorria sua espinha. "O que aconteceu?" exclamou Clara, mas Margot apenas balançou a cabeça. Desesperada, ela foi atacada na prisão. "Ouvimos que alguém tentou." Margot gaguejava, o choque a imobilizando. Os olhares se cruzaram, e a tensão era palpável. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. Imagens da avó, forte e protetora, estavam sendo substituídas por uma visão de vulnerabilidade e dor. Fernando passou a mão pela testa, visivelmente abalado. "Precisamos ir. Se algo aconteceu com ela, precisamos saber o quê. E quem fez isso?" Sem pensar, Clara e Fernando saíram da mercearia correndo, enquanto Margot seguia, a agitação do momento refletindo a gravidade da situação. O caminho para a prisão parecia mais longo que nunca. Clara sentia a adrenalina correndo em suas veias, mas a incerteza lhe consumia a mente. O que estaria realmente acontecendo? Quando finalmente chegaram,
A agitação estava em alta. Policiais conversavam em voz baixa e os gritos de algumas mulheres ecoavam no ar. Clara mal conseguia respirar. Sua avó. O que teriam feito com ela? Um oficial se aproximou, o semblante sombrio. A detenta estava sendo ameaçada e agora está gravemente ferida. Foi como uma bomba tivesse estourado. Clara se sentiu paralisada. A dor da avó se espalhando por seu corpo. Uma conexão súbita e aterradora. O que aquilo significava? Quem estaria por trás de tal horror? E, mais importante, seriam as histórias que ouviu sobre Matilde, sobre seu passado, verdadeiras? Nada daquilo fazia sentido. Clara sentia que as respostas que buscava poderiam ser ainda mais perigosas do que imaginara, e que a busca pela verdade poderia custar muito mais do que estava disposta a pagar. Clara sentia como se o mundo ao seu redor estivesse girando. Ela mal conseguia processar as palavras do oficial. Sua avó, gravemente ferida, e a angústia tomou conta de seu coração. Fernando já havia se afastado, tentando reagrupar seus pensamentos, até que uma nova onda de gritos cortou o ar. Um tumulto se formava na entrada da prisão. Clara, ainda atordoada, seguiu a direção do som. Seus pés pareciam pesados, cada passo como se estivesse atravessando um rio cheio de pedras. E então um nome reverberou pelo ar: Matilde. O clamor veio de uma mulher que se destacava entre a massa. Clara reconheceu. Era Sofia, a amiga de infância de sua avó. Matilde não pode morrer, gritou Sofia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é um assassinato! A palavra assassinato ecoou na mente de Clara como um trovão. Ela se aproximou rapidamente, agarrando o braço de Sofia. O que aconteceu com a minha avó? Perguntou ela, a voz trêmula de medo. Sofia olhou para Clara. Seu olhar estava turvo de desespero. Ela se meteu em algo muito maior do que parece. O que você quer dizer com isso? Insistiu Clara, quase sem ar. Sofia hesitou, olhando mais uma vez ao redor. Só havia apenas sombras derretendo na escuridão, como se esperasse que alguém estivesse escutando. Então, com um sussurro urgente, disse: existem coisas sobre seu passado que ela nunca te contou. Segredos que podem ter a ver com a condenação. E agora, com o que aconteceu na prisão. Antes que Clara pudesse questionar mais, um grito estridente cortou-a. Multidão. Matilde! Uma enfermeira saiu apressada, seu uniforme manchado de algo escuro. As palavras que ela proferiu eram cruéis. O eco da possibilidade reverberou em Clara. Estamos fazendo o nosso melhor, mas é grave. Precisamos de um familiar imediato. A mente de Clara girou, os laços de sua vida sendo desfeitos em um instante. Ela mal ousou pensar no que aquilo significava, quando, de repente, Fernando apareceu ao seu lado, o semblante pálido como papel. Clara, chamou ele, a voz falhando. Precisamos descobrir a verdade. Eles estarão à espreita. Não podemos ficar aqui. O que você sabe? Clara exigiu, o coração acelerado. Mas antes que ele pudesse responder, uma figura conhecida surgiu à porta da prisão. Era o delegado,
O mesmo que havia prendido Matilde. O olhar certo era sombrio, e seu tom de voz carregava uma carga de mistério. Precisamos conversar, Clara. Há coisas que você não sabe. O que ele fez depois foi um golpe que faria Clara questionar tudo. Ele se aproximou, um papel em mãos, e a entregou. Seu olhar pesava sobre ela, cheio de um misto de pena e alerta. Clara abriu o papel com mãos trêmulas, e as palavras a atingiram como um soco. A matriarca pode ter enredado sua própria família em um crime maior do que todos imaginam. O verso, repleto de declarações que acusavam Matilde de pertencer a um grupo criminoso, uma rede obscura que a vovó supostamente havia ajudado a construir há muitos anos. Clara ficou boquiaberta. Como era possível? Matilde, envolvida em crime. Clara murmurou, sentindo a terra sob seus pés desabar. O fio da verdade parecia muito mais complicado do que um simples culpada ou inocente. O realismo batia forte, desnudando a dor e o choque de décadas de segredos. Tudo o que ela conhecia sobre sua avó se desvanecia em fumaça. E então, enquanto as pessoas ao redor discutiam e os murmúrios cresciam, Clara percebeu que o homem ao lado do delegado, um homem de terno escuro, a observava com um sorriso discreto. Algo nele provocava um arrepio em sua espinha, um pressentimento angustiante. O que ele sabia? E por que seu olhar estava fixo nela? Clara não sabia mais em quem confiar. E agora, a busca pela verdade se tornava uma batalha ainda mais sombria. A linha que separava a segurança da traição se tornara tênue, e Clara estava prestes a descobrir que segredos de sua avó eram apenas a ponta do iceberg. O que ela faria a seguir? Esse novo mundo repleto de mentiras estava prestes a engoli-la de vez. A tensão no ar era palpável. Clara segurava o papel nas mãos, as palavras queimando como ácido em sua mente. O delegado a encarava, como se soubesse que suas revelações mudariam tudo. Matilde estava envolvida em um crime maior do que todos imaginam. O peso da realidade era esmagador. Clara mal conseguia raciocinar. Sentia suas pernas tremendo. O chão parecia desabar sob seus pés. E naquele momento, entre a angústia e a raiva, algo ocorreu. Um grito agudo e desesperado ecoou pela entrada da prisão. Matilde! Era Sofia, novamente, e havia uma urgência em sua voz que cortou Clara como uma faca. Antes que pudesse reagir, a mulher avançou, empurrando-se para a frente da multidão que se aglomerava. Clara a seguiu, o olhar fixo na amiga da avó, enquanto a agitação aumentava. Fernando estava ao lado dela, a expressão de desespero crescendo à medida que um novo tumulto surgia. Os policiais começaram a correr em direção ao portão, e Clara sentiu que algo estava muito errado. O mundo estava girando. Os sons se misturavam em um caos ensurdecedor. Então, de repente, as portas da prisão foram abertas com um estrondo. Um grupo de homens, rostos encapuzados, invadiu o local. O pânico tomou conta. Clara não podia acreditar no que via. "O que está acontecendo?" gritou ela, sua mente tentando processar a cena insana.
Vários guardas se viraram, prontos para reagir, mas os homens não pareciam estar ali para discutir. Um deles, maior que os outros, com uma voz profunda e ordenadora, gritou: "Ninguém se move! Estamos aqui pela Matilde!" Foi como se uma bomba tivesse estourado. Clara ficou paralisada. Quem eram esses homens? O que eles queriam da avó? Enquanto a tensão aumentava, as pessoas em volta começaram a se afastar, temendo pela própria segurança. Mas Clara estava presa em um turbilhão de emoções. Ela precisava saber mais. Com um impulso, deu um passo à frente, seu coração batendo como um tambor na sua cabeça. Uma das figuras encapuzadas se virou para ela, o olhar intenso e penetrante. "Clara, você está aqui. Você não sabe de nada, sabe?" Ele se aproximou e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Como ele sabia seu nome? A intensidade daquela voz despertou algo profundo dentro dela. Um tipo de reconhecimento. "Quem é você?" Clara questionou, seu tom misto de coragem e confusão. O homem sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. Havia algo sombrio e perigoso. "Irmã", ele sussurrou, e o mundo dela desabou. Irmã? O que ele queria dizer com isso? Clara sentiu seu coração congelar. O que isso significava? Um nó se formou em sua garganta e a fúria misturou-se ao medo. "Você está mentindo!" gritou ela, mas era um grito que mal saiu de sua boca. Suas mãos tremiam e o tempo tomou conta de suas emoções. Ela se lembrava da avó contando histórias, mas nada preparou Clara para a possibilidade de que talvez, apenas talvez, aqueles contos contivessem uma verdade que ela nunca tinha imaginado. O que mais havia escondido? Sem pensar, ela olhou para Fernando, mas o amigo parecia tão chocado quanto ela. O delegado estava paralisado, como se tivesse visto um fantasma. A desesperança ativou o instinto primitivo. Clara sabia que precisava agir ou perderia tudo. "Espere, o que você quer?" Ela exigiu, encarando o homem, o peito arfando e a mente uma turbulência. "Não temos tempo para jogar. Você deve decidir. Se quiser saber a verdade, venha comigo, ou perderá Matilde para sempre." As palavras dele foram como um golpe, despedaçando suas certezas. Clara sentiu o peso da escolha em seus ombros. O que isso significava? O que ela realmente estava disposta a arriscar? Diante de todas as luzes e olhares asfixiantes, Clara percebeu que estava prestes a se lançar em um abismo desconhecido. O que ela faria agora? A vida que conhecia estava prestes a ser irremediavelmente mudada, e a verdade, goste ela ou não, estava prestes a se revelar. O terror e a adrenalina a consumiram, enquanto a escolha se tornava inevitável. Agora, mais do que nunca, Clara precisava decidir em quem ou no que podia confiar, e a resposta poderia ser devastadora. Clara ficou paralisada, a mente uma tempestade de perguntas. O homem encapuzado a observava, a expressão impassível. O que ele queria dizer com irmã? Aquela palavra reverberou em seus ouvidos, misturando-se ao caos ao seu redor. O pânico estava crescendo e Clara lutava contra a maré de emoções que ameaçava afogá-la. "Não temos tempo. Você precisa decidir." O homem repetiu,
sua voz profunda cortando o ar como uma faca. Clara sentiu o peso do olhar de todos sobre ela, a ansiedade pulsando. Ela queria saber a verdade, mas o que isso significava? O que mais sua avó havia escondido? Enquanto isso, a certeza de que estavam sob ataque se espalhou pela multidão. Os guardas tentavam controlar a cena, mas os encapuzados não pareciam se intimidar. Clara piscou para a confusão, seus sentidos aguçados, mas a palavra irmã ecoava incessantemente. Sofia! Ela gritou. A amiga estava próxima e Clara precisava de apoio. Mas quando virou-se, a visão a paralisou. Sofia estava de costas, sua expressão aterrorizada, e em sua mão brilhava uma arma. Um silêncio petrificado envolveu o ar, como se todos soubessem que algo terrível havia acontecido. As vozes da multidão se tornaram murmúrios nervosos. Sofia, o que você? Clara começou. Mas a amiga já tinha se virado, o pânico em seu olhar. Clara, você não entende, ela chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Precisamos proteger a Matilde. Eles a querem morta. Uma mistura de horror e confusão se apoderou de Clara. O que Sofia estava fazendo? Como ela poderia saber disso? Você está do lado deles, Clara questionou. A dor na voz dela era pura. Sofia balançou a cabeça, mais angustiada. Não, eu precisava. Então, do nada, o pânico repentino tomou conta. Um dos encapuzados a viu, e em um movimento rápido, ele se aproximou. Clara viu a intenção em seus olhos. Era um ataque. Sem pensar, ela se jogou na frente de Sofia. Foi um momento que parecia congelar. O tempo parou e, em um instante, tudo aconteceu. O homem avançou e a arma disparou. O som do tiro cortou o ar, ecoando como um trovão. Clara não conseguia processar. A bala passou perto dela e o tiro acertou o chão, levantando poeira. O caos se espalhou novamente e gritos de desespero encheram o ambiente. As pessoas estavam correndo para longe, mas o verdadeiro choque veio quando Clara viu, bem na sua frente, o homem de terno escuro se aproximar, assustadoramente calmo. Parou, ele disse, e todos se calaram. Era o homem que a olhava antes. Com um movimento rápido, ele retirou o capuz e revelou o rosto. Clara ficou atordoada. Era alguém do seu passado, uma pessoa que pensou ter esquecido. Era Hugo, um amigo da infância, que havia desaparecido há anos. Fui enviado para cuidar de você, Clara. Cuidar de mim? O que ele estava dizendo? O pânico misturou-se à raiva. Você está trabalhando para eles? Para esses homens? Clara olhou ao redor, a realidade a atingindo como um soco. Era insano. Como Hugo poderia estar envolvido nisso tudo? Hugo franziu a testa, seu olhar se tornando sombrio. Ninguém está aqui para machucar você. Mas Matilde, ela fez um pacto. O estranhado no meio de tudo isso. Você precisa vir comigo. Hugo insistiu, e a urgência em sua voz a fez hesitar. A confusão, o medo e a necessidade de proteção tornaram-se um turbilhão. Clara olhou para Sofia e Fernando. A lealdade, a amizade, tudo o que ela tinha conhecido estava se desmoronando. E a única coisa que restava era uma pergunta. Até onde ela iria para salvar a avó? Tomada pela incerteza,
Clara deu um passo hesitante na direção de Hugo. Mas no fundo de seu coração, sabia que estava prestes a mergulhar num abismo que mudaria tudo. Enquanto o caos continuava ao redor, ela sentiu que havia uma escolha terrível a fazer, que poderia mudar para sempre quem era e em quem poderia confiar. E naquele momento angustiante, a única certeza que tinha era que a verdade agora era mais mortal do que nunca. O que ela faria a seguir? Clara ficou paralisada, a mente uma tempestade de perguntas. O homem encapuzado a observava, a expressão impassível. O que ele queria dizer com irmã? Aquela palavra reverberou em seus ouvidos, misturando-se ao caos ao seu redor. O pânico estava crescendo, e Clara lutava contra a maré de emoções que ameaçava afogá-la. Não temos tempo. Você precisa decidir. O homem repetiu, sua voz profunda, cortando o ar como uma faca. Clara sentia o peso do olhar de todos sobre ela, a ansiedade pulsando. Ela queria saber a verdade, mas o que isso significava? O que mais sua avó havia escondido? Enquanto isso, a tensão aumentava. Os guardas tentavam controlar a cena, mas os encapuzados não pareciam se intimidar. Clara piscou para a confusão, seus sentidos aguçados, mas a palavra irmã ecoava incessantemente. Sofia! Ela gritou. A amiga estava próxima. E Clara precisava de apoio. Mas quando virou-se, a visão a paralisou. Sofia estava de costas, sua expressão aterrorizada, e em sua mão brilhava uma arma. Um silêncio petrificado envolveu o ar, como se todos soubessem que algo terrível havia acontecido. As vozes da multidão se tornaram murmúrios nervosos. Sofia, o que você? Clara começou, mas a amiga já tinha se virado. O pânico em seu olhar. Clara, você não entende. Ela chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Precisamos proteger a Matilde. Eles a querem morta. Uma mistura de horror e confusão se apoderou de Clara. O que Sofia estava fazendo? Como ela poderia saber disso? Você está do lado deles? Clara questionou. A dor na voz dela era pura. Sofia balançou a cabeça, mais angustiada. Não, eu precisava. Então, do nada, o pânico repentino tomou conta. Um dos encapuzados a viu, e em um movimento rápido ele se aproximou. Clara viu a intenção em seus olhos. Era um ataque. Sem pensar, ela se jogou na frente de Sofia. Foi um momento que parecia congelar. O tempo parou e em um instante tudo aconteceu. O homem avançou e a arma disparou. O som do tiro cortou o ar, ecoando como um trovão. Clara não conseguia processar. A bala passou perto dela e o tiro acertou o chão, levantando poeira. O caos se espalhou novamente e gritos de desespero encheram o ambiente. As pessoas estavam correndo para longe, mas o verdadeiro choque veio quando Clara viu. Bem na sua frente, um homem de terno escuro se aproximar, assustadoramente calmo. Parou, ele disse, e todos se calaram. Era o homem que a olhava antes. Com um movimento rápido, ele retirou o capuz e revelou o rosto. Clara ficou atordoada. Era alguém do seu passado,
Uma pessoa que pensou ter esquecido. Era Hugo, um amigo da infância que havia desaparecido há anos. Fui enviado para cuidar de você, Clara. Cuidar de mim? O que ele estava dizendo? O pânico misturou-se à raiva. Você está trabalhando para eles? Para esses homens? Clara olhou ao redor, a realidade a atingindo como um soco. Era insano. Como Hugo poderia estar envolvido nisso tudo? Hugo franziu a testa, seu olhar se tornando sombrio. Ninguém está aqui para machucar você, mas Matilde. Ela fez um pacto e, agora, mais do que nunca, você precisa escolher um lado. As palavras dele foram como um golpe no estômago. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. O que sua avó havia feito? O que isso significava para ela? E, acima de tudo, porque Hugo, que parecia irmão, estava agora como um estranhado no meio de tudo isso. Você precisa vir comigo. Hugo insistiu, e a urgência em sua voz a fez hesitar. A confusão, o medo e a necessidade de proteção tornaram-se um turbilhão. Clara olhou para Sofia e Fernando. A lealdade, a amizade, tudo o que ela tinha conhecido estava se desmoronando. E a única coisa que restava era uma pergunta: até onde ela iria para salvar a avó? Tomada pela incerteza, Clara deu um passo hesitante na direção de Hugo. Mas no fundo de seu coração, sabia que estava prestes a mergulhar num abismo que mudaria tudo. Enquanto o caos continuava ao redor, ela sentiu que havia uma escolha terrível a fazer, que poderia mudar para sempre quem era e em quem poderia confiar. E então, como se a própria atmosfera estivesse em sintonia com a confusão dela, um tremor repentino sacudiu o chão. A terra ruiu sob os pés de Clara e todos começaram a gritar. O temor ficou mais intenso. Uma fissura se abriu na calçada e Clara viu pedaços de concreto caírem. O portão da prisão, que até então parecia estável, balançou e então desmoronou. Uma nuvem de poeira e escombros tomou conta do lugar. No meio do frenesi, um grito cortante ecoou. Sofia! Clara virou-se e viu a amiga estendida no chão. O olhar dela estava vazio e uma lágrima escorria. Um peso insuportável começou a se formar no peito de Clara. Não era apenas o pânico da situação, mas a verdade amarga se desenrolava diante dela. A pessoa que conhecia, a amiga de luta, estava sendo levada. Aquilo havia sido um ato de sacrifício. Naquele momento, a essência de tudo fora arrancada de sua vida. Clara olhou para Hugo, que estava paralisado pela cena horrenda. O que você sabe sobre isso? O que está acontecendo? Ela perguntou, o medo agora misturado a uma raiva avassaladora. A imagem de Sofia deitada ali, imortalizada na mente dela. Foi quando Hugo finalmente falou, a voz trêmula. Matilde não é quem você pensa que é. E você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Aquelas palavras, em meio ao estrondo de poeira e caos, ressoaram como um eco do além. Clara sentiu que o chão sob seus pés não era apenas a terra desmoronando,
Mas a confiança em tudo o que construiu, em quem amava, desmoronava ali mesmo. Ela precisava descobrir a verdade. Mas e se a verdade fosse tão devastadora quanto o momento em que percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma? Clara ficou paralisada, a mente uma tempestade de perguntas. O homem encapuzado a observava. A expressão impassível. O que ele queria dizer com irmã? Aquela palavra reverberou em seus ouvidos, misturando-se ao caos ao seu redor. O pânico estava crescendo e Clara lutava contra a maré de emoções que ameaçava afogá-la. Não temos tempo! Você precisa decidir! O homem repetiu, sua voz profunda cortando o ar como uma faca. Clara sentia o peso do olhar de todos sobre ela, a ansiedade pulsando. Ela queria saber a verdade, mas o que isso significava? O que mais sua avó havia escondido? Enquanto isso, a tensão aumentava. Os guardas tentavam controlar a cena, mas os encapuzados não pareciam se intimidar. Clara piscou para a confusão, seus sentidos aguçados, mas a palavra irmã ecoava incessantemente. Sofia! Ela gritou. A amiga estava próxima e Clara precisava de apoio. Mas quando virou-se, a visão a paralisou. Sofia estava de costas, sua expressão aterrorizada, e em sua mão brilhava uma arma. Um silêncio petrificado envolveu o ar, como se todos soubessem que algo terrível havia acontecido. As vozes da multidão se tornaram murmúrios nervosos. Sofia, o que você... Clara começou, mas a amiga já tinha se virado, o pânico em seu olhar. Clara, você não entende, ela chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Precisamos proteger a Matilde. Eles a querem morta. Uma mistura de horror e confusão se apoderou de Clara. O que Sofia estava fazendo? Como ela poderia saber disso? Você está do lado deles? Clara questionou. A dor na voz dela era pura. Sofia balançou a cabeça, mais angustiada. Não, não, eu precisava. Então, do nada, o pânico repentino tomou conta. Um dos encapuzados a viu e, em um movimento rápido, ele se aproximou. Clara viu a intenção em seus olhos. Era um ataque. Sem pensar, ela se jogou na frente de Sofia. Foi um momento que parecia congelar. O tempo parou e, em um instante, tudo aconteceu. O homem avançou e a arma disparou. O som do tiro cortou o ar, ecoando como um trovão. Clara não conseguia processar. A bala passou perto dela e o tiro acertou o chão, levantando poeira. O caos se espalhou novamente e gritos de desespero encheram o ambiente. As pessoas estavam correndo para longe. Mas o verdadeiro choque veio quando Clara viu, bem na sua frente, um homem de terno escuro se aproximar, assustadoramente calmo. Parou, ele disse, e todos se calaram. Era o homem que a olhava antes. Com um movimento rápido, ele retirou o capuz e revelou o rosto. Clara ficou atordoada. Era alguém do seu passado, uma pessoa que pensou ter esquecido. Era Hugo, um amigo da infância, que havia desaparecido há anos. Fui enviado para cuidar de você, Clara. Cuidar de mim? O que ele estava dizendo? O pânico misturou-se.
A raiva. Você está trabalhando para eles? Para esses homens? Clara olhou ao redor, a realidade a atingindo como um soco. Era insano. Como Hugo poderia estar envolvido nisso tudo? Hugo franziu a testa, seu olhar se tornando sombrio. Ninguém está aqui para machucar você, mas Matilde, ela fez um pacto. E agora, mais do que nunca, você precisa escolher um lado. As palavras dele foram como um golpe no estômago. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. E sua avó havia feito. O que isso significava para ela? E acima de tudo, por que o Hugo, que parecia irmão, estava agora como um estranhado no meio de tudo isso? Você precisa vir comigo, Hugo insistiu, e a urgência em sua voz a fez hesitar. A confusão, o medo e a necessidade de proteção tornaram-se um turbilhão. Clara olhou para Sofia e Fernando. A lealdade, a amizade, tudo o que ela tinha conhecido estava se desmoronando, e a única coisa que restava era uma pergunta: até onde ela iria para salvar a avó? Tomada pela incerteza, Clara deu um passo hesitante na direção de Hugo, mas no fundo de seu coração sabia que estava prestes a mergulhar num abismo que mudaria tudo. Enquanto o caos continuava ao redor, ela sentiu que havia uma escolha terrível a fazer, que poderia mudar para sempre quem era e em quem poderia confiar. E então, como se a própria atmosfera estivesse em sintonia com a confusão dela, o tremor repentino sacudiu o chão. A terra ruiu sob os pés de Clara e todos começaram a gritar. O tremor ficou mais intenso. Uma fissura se abriu na calçada e Clara viu pedaços de concreto caírem. O portão da prisão, que até então parecia estável, balançou e então desmoronou. Uma nuvem de poeira e escombros tomou conta do lugar. No meio do frenesi, um grito cortante ecoou. Matilde! Era Sofia, novamente, e havia uma urgência em sua voz que cortou Clara como uma faca. Antes que pudesse reagir, a mulher avançou, empurrando-se para a frente, e Clara seguiu, o olhar fixo na amiga de sua avó. Mas, ao alcançá-la, algo bizarro ocorreu. Uma sequência de barulhos estrondosos ecoou, e a fissura na calçada se expandiu, revelando uma passagem subterrânea. Clara hesitou, mas a imagem de Sofia a fez seguir em frente. Mal sabia ela que essa decisão a levaria a um lugar de revelações e traições. Quando entrou, tudo mudou. O espaço estava iluminado de forma suave, revelando paredes cobertas de fotografias antigas e documentos empoeirados. Clara olhou para as imagens, seu coração disparando. Havia uma foto de sua avó, jovem, em meio a homens desconhecidos. Mas não era só isso. Havia fotos de pessoas que ela conhecia, familiares e amigos, cercando um símbolo que parecia familiar, o mesmo que estava em sua carta. Matilde! Clara gritou, a verdade começando a desabrochar em sua mente. A avó, a matriarca amorosa, estava envolvida em algo maior, algo horrificante. Olhou para Hugo, que agora parecia de alguma forma um aliado e um inimigo. O que mais você esconde? Perguntou ela, o desespero se misturando com raiva. Hugo
Em um movimento repleto de tensão, afastou a mão que estava segurando algo em sua jaqueta. Um objeto metálico, uma chave. Acho que você deve saber a verdade, ele disse, revelando a peça de metal. Sobre Matilde, sobre você. Naquele instante, tudo se tornou claro e obscuro ao mesmo tempo. O que ela pensara ser um caminho para a salvação rapidamente se transformou em um labirinto de traições, segredos inconfessáveis e vínculos perdidos, questionando não apenas a natureza de sua avó, mas também a própria essência de quem ela era. O que Hugo sabia e o que mais estava prestes a ser revelado. Clara sentiu o peso da verdade se aproximar, mas a cabeça girava de tanta novidade. E enquanto o chão se afastava sob seus pés, o eco de suas decisões ressoava em seu coração. O que ela realmente estava disposta a sacrificar pelo conhecimento que muito provavelmente destruiria tudo que amava. Ela estava prestes a descobrir que a verdade, muitas vezes, custa mais do que a mentira. Clara olhou para Hugo, a chave em suas mãos, reluzindo a luz fraca, enquanto o turbilhão de emoções a envolvia. O que você sabe sobre minha avó? A voz dela tremia, mas a urgência a empurrava. Hugo respirou fundo, como se estivesse preparando uma bomba. Ela não é apenas uma avó comum, Clara. Ela estava envolvida em algo muito maior. É uma questão de vidas. De um grupo que controla tudo. O rosto dele estava contorcido pela tensão, quase como se tentasse manter um segredo que o consumia. Clara franziu a testa, tentando juntar as peças. O tempo parecia parar enquanto a verdade se desenrolava, torturante. E então, de repente, o silêncio que os cercava foi quebrado quando um estrondo ressoou em algum lugar bem ao lado. Um grupo de homens, todos com expressões determinadas e armados até os dentes, entrou na sala subterrânea. Clara sentiu um frio na espinha. Hugo se virou rapidamente, a expressão de alerta em seu rosto. "Saia!" ele gritou. Mas Clara não se moveu. Seus olhos foram atraídos para um dos novos homens que tirou a máscara e revelou um rosto familiar. O sangue dela congelou. Era o pai dela. O homem que ela achava ter perdido para sempre. O homem cuja ausência havia moldado sua infância. "Pai?" Clara sussurrou, incrédula. "Clara!" Ela olhou com um misto de alívio e preocupação. "Você não devia estar aqui. Eles estão atrás da sua avó e podem querer você também." A adrenalina correu em suas veias quando ela percebeu o terror em seus olhos. A relação deles, já tão complicada, estava prestes a explodir em algo impensável. "Você está envolvido nisso, não está? Com tudo isso?" Clara perguntou, cheia de dúvidas. Ele sorriu, mas não era um sorriso confortante. A Matilde, ela fez escolhas erradas. Ela não viu o que estava por vir. Ele estendeu a mão, mas ela recuou. "No momento, o que precisa saber é que a verdade vai destruir você e a todas que você ama." Foi como se uma bomba tivesse estourado dentro da mente de Clara.
A revelação explodiu como um fogo de artifício em meio à escuridão. O que ele estava dizendo? O que mais estava oculto? A necessidade de entender a gravidade daquela situação a consumia. Um grito repentino cortou o ar. Uma pessoa estava desacordada na entrada do túnel. Um homem que a Clara não reconheceu. O impactante era a marca do símbolo que ela tinha visto nas fotos da avó, ensanguentado em suas mãos. O pânico tomou conta do espaço. E Hugo olhou para o pai dela, amargura cravada no olhar. Você foi responsável, não foi? Os dois homens estavam a um passo de um confronto. Clara não conseguia entender. O chão parecia estar se afastando dela. O que você sabe sobre isso? Ela gritou para Hugo. Os homens se encararam e, naquele instante, os ecos de uma explosão distante preencheram o ar, ecoando por todo o lugar. Piso e paredes começaram a ceder. Clara estava em modo automático, mas tudo parecia surreal. Hugo puxou Clara rapidamente. Siga-me. E assim eles correram, deixando o passado para trás, em meio a um colapso que poderia enterrar segredos e vidas. Quando conseguiram chegar ao final do túnel, o que os aguardava era ainda mais devastador. Clara parou, de repente, seus olhos se arregalando. Havia uma armadilha bem à frente, um cerco impenetrável de homens armados, prontos para impedir qualquer tentativa de fuga. Estamos cercados, ela sussurrou, desespero encapsulando suas palavras, e no meio daquela confusão, Clara se virou para olhar seu pai, que parecia mais distante do que nunca. É sua culpa, não é? Sua culpa que minha avó esteja em perigo. O calor da raiva iluminou a sua fúria, e enquanto sua mente girava, ela percebeu que dentro de toda a traição, uma outra verdade estava se desenhando. Hugo segurou seus ombros, sua expressão de urgência. A puxava de volta à realidade. Precisamos entrar na luta, Clara. Se não fizermos isso, perderemos tudo. Ele apontou para os homens, agora se aproximando lentamente. O silêncio sepulcral era apenas quebrado pelos ecos da adrenalina que pulsava, ameaçando entregar tudo. O choque da revelação a deixou sem palavras. O que estava acontecendo? Tudo o que ela achava saber estava desmoronando na sua frente, e o pavor crescia enquanto a verdade estava tão perto, tão impossível de ser ignorada, e a pergunta flutuava no ar. Que tipo de escolha seria aquela? Agora, não havia como voltar atrás. A escolha para sobreviver e lutar estava diante dela. E assim, enquanto o mundo ao redor desabava, Clara tinha apenas uma certeza. A linha entre o bem e o mal estava mais turva do que nunca. Clara olhou para Hugo, a chave em suas mãos reluzindo à luz fraca, enquanto o turbilhão de emoções a envolvia. O que você sabe sobre minha avó? A voz dela tremia, mas a urgência a empurrava. Hugo respirou fundo, como se estivesse preparando uma bomba. Ela não é apenas uma avó comum, Clara. Ela estava envolvida em algo muito maior. É uma questão de vidas, de um grupo que controla tudo. O rosto dele estava contorcido pela tensão, quase como se tentasse manter um segredo que o consumia. Clara franziu a testa, tentando juntar as peças. O tempo parecia parar enquanto a verdade se desenrolava, torturante.
Então, de repente, o silêncio que o cercava foi quebrado quando um estrondo ressoou em algum lugar bem ao lado. Um grupo de homens, todos com expressões determinadas e, armados até os dentes, entrou na sala subterrânea. Clara sentia um frio na espinha. Hugo se virou rapidamente, a expressão de alerta em seu rosto. Saia! Ele gritou. Mas Clara não se moveu. Seus olhos foram atraídos para um dos novos homens, que tirou a máscara e revelou um rosto familiar. O sangue dela congelou. Era seu pai. O homem que ela achava ter perdido para sempre. O homem cuja ausência havia moldado sua infância. Pai? Clara sussurrou, incrédula. Clara, ele a olhou com um misto de alívio e preocupação. Você não devia estar aqui. Eles estão atrás da sua avó e podem querer você também. A adrenalina correu em suas veias quando percebeu o terror em seus olhos. A relação deles, já tão complicada, estava prestes a explodir em algo impensável. Você está envolvido nisso, não está? Com tudo isso? Clara perguntou, cheia de dúvidas. Ele sorriu, mas não era um sorriso confortante. Matilde, ela fez escolhas erradas. Ela não viu o que estava por vir. Ele estendeu a mão, mas ela recuou. No momento, o que precisa saber é que a verdade vai destruir você e a todos que você ama. Foi como se uma bomba tivesse estourado dentro da mente de Clara. A revelação explodiu como um fogo de artifício em meio à escuridão. O que ele estava dizendo? O que mais estava oculto? A necessidade de entender a gravidade daquela situação a consumia. Um grito repentino cortou o ar. Uma pessoa estava desacordada na entrada do túnel. Um homem que Clara não reconheceu. O impactante era a marca do símbolo que ela tinha visto nas fotos da avó, ensanguentado em suas mãos. O pânico tomou conta do espaço. E Hugo olhou para o pai dela, amargura cravada no olhar. Você foi responsável, não foi? Os dois homens estavam a um passo de um confronto. Clara não conseguia entender. O chão parecia estar se afastando dela. O que você sabe sobre isso? Ela gritou para Hugo. Os homens se encararam, e naquele instante, os ecos de uma explosão distante preencheram o ar, ecoando por todo o lugar. Piso e paredes começaram a ceder. Clara estava em modo automático, mas tudo parecia surreal. Hugo puxou Clara rapidamente. Siga-me! E assim correram, deixando o passado para trás, em meio a um colapso que poderia enterrar segredos e vidas. Quando conseguiram chegar ao final do túnel, o que os aguardava era ainda mais devastador. Clara parou de repente, seus olhos se arregalando. Havia uma armadilha bem à frente, um cerco impenetrável de homens armados, prontos para impedir qualquer tentativa de fuga. Estamos cercados, ela sussurrou, desespero encapsulando suas palavras. E no meio daquela confusão, Clara se virou para olhar seu pai, que parecia mais distante do que nunca. É sua culpa, não é? Sua culpa que minha avó esteja em perigo. O calor da raiva iluminou a sua fúria. E enquanto sua mente girava, ela percebeu que dentro de toda a traição, uma outra verdade estava se desenhando. O clima estava pesado. Clara e Hugo estavam a poucos passos de um destino incerto, e a tensão aumentava. Os homens armados,
começaram a se mover em direção a eles, e Hugo, em um ato desesperado, puxou Clara para perto. A gente não pode deixar que eles a peguem. A urgência em sua voz era palpável. Então, como se o universo tivesse conspirado contra eles, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma das paredes do túnel desmoronou, levantando poeira e destroços. O avô de Clara apareceu, uma figura que ela nunca tinha visto antes, mas que era reconhecível. Um homem com um olhar cruel, como o de um caçador. Ele trazia consigo o mesmo símbolo que agora parecia estar ligado a todos os acontecimentos. Chegou a hora de acertar as contas, ele gritou. O desespero tomou conta de Clara. O que você está fazendo aqui? Você é o motivo de tudo isso. O nó em sua garganta cresceu. É exatamente isso que você precisa entender, Clara. O que Matilde fez toda a sua vida está ligada a mim. Você nunca soube, mas sua avó não é a única peça nesse jogo. Você é parte disso também. As palavras dele a atingiram como se fossem uma bomba. O mundo girou ao redor dela. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando a verdade obscura que ela sempre ignorou. Clara olhou para o pai, a raiva transbordando em suas veias. Você sabia disso? O silêncio profundo se instalou. O olhar entre eles dizia tubo. E enquanto a poeira começava a assentar, a reviravolta ressoou como um eco em seu coração. A verdade era tão tortuosa que, ao tocá-la, Clara se sentiu despedaçada. Ela não sabia mais em quem confiar. Seria Hugo um amigo ou um inimigo? E seu pai, ele seria um traidor ou um aliado? Então, como se o destino estivesse zombando dela, novas sombras surgiram na entrada. Clara percebeu que a luta estava apenas começando, e a escolha que ela faria em seguida poderia muito bem determinar não apenas seu futuro, mas de toda a sua família. A pergunta vibrou no ar. Quanto mais ela estava disposta a arriscar para descobrir a verdade, e assim marchou para o desconhecido, com o coração desesperadamente acelerado. Enquanto o mistério aprofundava-se, Clara sentiu a adrenalina pulsar enquanto observava seu pai e Hugo se enfrentarem. O túnel agora parecia um campo de batalha, onde confiança e traição se entrelaçavam. A tensão era palpável e cada respiração pesada trazia a dor da verdade descobrindo suas garras. Os homens armados estavam cada vez mais próximos, as armas prontas, e Clara teve a sensação de que a qualquer momento tudo podia desabar. Clara, ouça! O pai dela falou, a voz carregada de pressão. Você não entende. Seu vô nunca quis que você fosse puxada para isso. Mas agora não há como voltar atrás. Ele apontou para o símbolo nas mãos do homem desacordado. Aquilo representa algo do qual sua avó fugiu. O que ela fez na juventude a colocou aqui, neste momento. Clara olhou para Hugo, que tinha o rosto conturbado, a dúvida refletida em seus olhos. E você? Qual é o seu papel nessa história? Perguntou ela, a ardência da frustração transbordando. Por que não me disse a verdade antes? Você sabia o que estava em jogo. Porque eu queria te proteger. Mas parece que estamos todos num jogo maior. Um jogo que não sabíamos. Jogar!
Hugo respondeu, a respiração entrecortada, como se estivesse lutando para se manter firme. Precisamos parar com isso antes que tudo que amamos caia. Você precisa decidir, Clara. E então um estrondo ecoou, e a entrada do túnel foi preenchida por gritos e passos pesados. Clara sabia que não tinha tempo a perder. Não podia permitir que mais vidas fossem destruídas por escolhas erradas, por segredos que abalaram sua família durante tanto tempo. Então, em um impulso defeituoso, Clara levantou a chave que estava nas mãos de Hugo. Se eu vou acabar com isso, então é hora de pegar o controle de volta. Vamos descobrir a verdade de uma vez por todas. Ela sentiu um brilho de determinação no olhar enquanto enfrentava o pai e, em seguida, Hugo. Ambos a observaram, os sentimentos conflitantes em seus rostos. O homem desacordado começou a se mover, um aviso que despertou os homens armados. O pânico se instalou, e a essência dos laços familiares se transformou em conflito. Seja o que for que você tenha que fazer, faça agora! Gritou o pai, e a urgência em sua voz ecoou na mente de Clara. Sem hesitar, Clara correu em direção à porta que levava para o lado de fora. Precisava descobrir por que tudo isso estava acontecendo. Um misto de ansiedade e alívio inundou seu ser. Se a verdade estava à sua espera, então a coragem seria sua aliada. Lá fora, a batalha entre os homens armados e a proteção da prisão se intensificava. Clara se virou para Hugo e seu pai. A determinação em seu olhar brilhava. Vocês estão prontos? Prontos. Para o quê? Hugo perguntou, arqueando a sobrancelha, sem saber o que estava por vir. Para finalmente lutar pela verdade, disse Clara, enquanto, juntos, se lançavam para a liberdade, desafiando as sombras do passado. O estrondo das vozes e a cacofonia do choque subiam, e enquanto Clara tomava os passos finais rumo ao que sempre desejou, um futuro onde a verdade e a justiça vivessem em harmonia, sua voz ecoou novamente, como um renascimento. Vamos acabar com isso. E assim que saíram para a luz do dia, a nuvem de incertezas começou a dissipar-se. Clara sabia que a batalha estava longe de acabar, mas agora tinha aliados. E mais importante, tinha a própria vontade de mudar o curso da história da sua família. Mas, enquanto observava o horizonte, um arrepio de temor atravessou. O que de verdade estava à espreita? A luta por verdade esteve apenas começando. E aqui termina nossa história por hora, mas não sem um recado importante. Se você quer saber o que acontece a seguir e acompanhar mais histórias como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Aperte aquele botão vermelho e não perca nada das nossas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like. Isso ajuda muito a espalhar nosso conteúdo. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem pela frente. Sua opinião é essencial para nós. Não hesite em compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo